Olá, bem-vindos na 10ª aula e na segunda parte de Introdução à Física Estelar. Na primeira parte apresentamos toda a física naquela se baseiam nossos modelos, nossos conhecimentos de estrutura e evolução das estrelas. E agora na segunda parte vamos ver aquele próprio conhecimento, o que sabemos sobre as estrelas, e uma estrela merece um destaque, que é a estrela que conhecemos de longe o melhor, é a estrela central do nosso sistema solar, o Sol. Sol tem um símbolo astrológico, mas o símbolo também é usado na astronomia para falar de grandezas referentes ao Sol. E o Sol é aquela fonte de luz que ofusca tudo no céu diurno, tal que não é surpreendente que ao longo dos milênios o Sol foi associado com várias divindades nas culturas que houve nesta Terra. Aqui, por exemplo, vocês veem que na mitologia grega o Sol representa o deus Hélios, ou também aqui na América do Sul, o Sol foi associado a uma divindade aqui, o deus dos Incas do Sol. Como dito, há centenas de exemplos, não podemos mostrar todos nesta disciplina. Então, o Sol é a estrela central do nosso sistema solar, a única estrela do sistema solar, ou o grande centro do nosso sistema solar. E nossa Terra é uma bolinha que gira em torno do Sol numa órbita quase circular, pouco elíptica, a uma distância de 150 milhões de quilômetros, a distância que definimos como uma unidade astronômica, uma AU do inglês Astronomical Unit, e a luz leva 8,3 minutos da superfície do Sol até a Terra. Do interior pode demorar um pouco mais, como vamos ver daqui a pouco. A magnitude aparente no visual do Sol é de menos 26,7, com isso ele é de longe o objeto mais brilhante do céu, mas a magnitude absoluta do Sol não é nada especial, para uma estrela é de mais 4,8. Tem um diâmetro de 1,4 milhões de quilômetros, o que é mais que 100 vezes o diâmetro da Terra. Com isso, o volume é mais que 100 na terceira, mais que 1 milhão vezes o volume da Terra. E até comparado ao melhor planeta do Sistema Solar, o diâmetro do Sol ainda é 10 vezes maior. A massa do Sol é frequentemente usada como unidade de massa na astronomia, então chamada de massa solar, m com aquele símbolo do Sol em subscrito, e é de 2 vezes 10 a 30 quilogramas, já que isso é um número astronômico, literalmente talvez seja bom botar isso em relação à massa de outros corpos. É de 333 mil massas terrestres, ou mais que 1000 vezes a massa de Júpiter, e corresponde a quase toda a massa do Sistema Solar. Apenas uns 0,15% da massa do Sistema Solar está nos planetas e corpos menores. Mas já que o volume do Sol também é gigante, a densidade média do Sol nem é tão extrema assim, é um pouco acima da densidade de água, 1,4 vezes a densidade da água. A temperatura na superfície nem é tão quente assim, 5,5 mil graus Celsius, ou 5.777 Kelvin. Lá no interior a história já é outra. E o Sol emite uns 4 vezes 10 a 26 watts de potência, e com isso
fornece praticamente toda a luz e energia do sistema solar. Sem o Sol não seria possível vida na Terra. Nesse sentido, nem é tão bizarro ver o Sol como um tipo de divindade. Como dito, o Sol é uma estrela e uma estrela na primeira fase da evolução de uma estrela. Todas as estrelas passam por aquela fase chamada sequência principal. Sobre evolução estelar vamos falar daqui a 2 aulas. Aqui esta aula é mais sobre a estrutura do Sol. A gente já falou sobre a classificação espectral das estrelas e nesta classificação o Sol é uma estrela tipo G2, ou se vocês querem G2 5. O 5 vem de Anam, justamente estrelas da sequência principal. A composição química, pelo menos na superfície do Sol, nem é tão diferente quanto à composição química em geral na Via Láctea ou no universo em médio. A gente já viu isso. Uns 3/4 são de hidrogênio, uns 3/4 em massa. Se você pega em partículas, são até 90%. A maior parte do resto é hélio, sobram apenas 2% para todos os elementos mais pesados. Um pouco sobre a história das observações do Sol. Obviamente, o Sol é conhecido desde que a humanidade existe. É um corpo no céu que não dá para não perceber, né? Mas algumas propriedades do Sol pode ser dito quando eles foram observados pela primeira vez. Na Babilônia, no 8º século a.C., já foi observado atividade solar. A gente vai falar pelo final desta aula o que é a atividade solar, aquela coisa de manchas estelares e erupções, etc. Como dito, mais sobre isso pelo final desta aula. E também por aí os chineses fizeram observações de manchas solares, já conta como a primeira observação de manchas solares no I Ching, no livro das mutações. E a parte exterior da atmosfera solar, chamada coroa solar, foi observada pela primeira vez durante uma eclipse total solar, quase 1000 depois de Cristo já. Acho que vocês também já viram fotos de eclipses totais solares. Sempre se destaca aquela estrutura que parece que são cabelos vindo da sombra da Lua. Isso então é coroa solar. E durante outro eclipse, uns 200 anos depois, foram vistos pela primeira vez proeminências. Bom, a gente vai ver nesta aula também o que são estas. E na época do Giordano Bruno e do Johannes Kepler, a gente já falou, pelo menos do Giordano Bruno. Na primeira aula já tinha se observado mais ocorrências de manchas solares e pelo movimento destas dava para suspeitar que o Sol está em rotação. E o Galileu conseguiu evidenciar isso olhando sistematicamente para as posições das manchas. Aqui se vê desenhos originais dele. Tem um filminho legal no YouTube que mostra elas em sequência. Cliquem no link, vale a pena ver. E aí dá para ver claramente como estas manchas se deslocam pela superfície do Sol, como se o Sol estivesse girando. Ele está girando. Isso também já mencionamos. Em 1817, o Wollaston passou a luz do Sol por um prisma, aí dividindo ele nos comprimentos de onda, ou espalhando ele pelos comprimentos de onda, e viu que
tinha no meio linhas escuras. Obviamente são as linhas de absorção, e o Joseph von Fraunhofer fez um catálogo dessas linhas, por isso elas também são chamadas hoje de linhas de Fraunhofer. No início do século XIX, o Samuel Heinrich Schwabe conseguiu evidenciar o ciclo solar, uma periodicidade na frequência de manchas solares, mais sobre o ciclo solar também no final desta aula. Esses dois senhores tiraram a primeira foto do Sol, obviamente por algum filtro ou algo assim. São eles o Louis Fizeau e o Léon Foucault. O Foucault é conhecido também pelo pêndulo de Foucault. E pelo final do século XIX, o Edward Maunder, ao analisar contagens de manchas estelares, identificou que de 1645 a 1717 teve um período de baixo número de manchas solares, baixa atividade solar, que acabou ganhando o nome dele, mínimo de Maunder. Na primeira metade do século XX, o Harold e o Horace Babcock, pai e filho, não é bonito? Pai e filho fazendo ciência juntos, conseguiram mostrar que há um campo magnético na superfície do Sol. E 60 anos atrás, o Babcock filho fez um modelo que explica, pelo menos qualitativamente, a dinâmica do Sol. Essa última coisa que mostramos nesta aula. O Sol também é um dos melhores exemplos porque que é importante observar objetos astronômicos em todas as faixas espectrais. Em cada faixa se vê outros aspectos do Sol. Aqui vocês veem o Sol visto em faixas espectrais do rádio até o gama. Já que o Sol é tão próximo e por isso tão brilhante e tão grande no céu, dá bem para observar o Sol a partir da Terra ou a partir de órbitas em torno da Terra, satélites, por exemplo, em comprimentos de onda que são absorvidas pela nossa atmosfera. Mesmo assim, houve também algumas sondas que deixaram a Terra para observar o Sol, por exemplo, de ângulos que não se dá para fazer a partir da Terra ou de mais perto ainda do que a Terra. Esse, por exemplo, o Ulysses foi lançado em 1990 e orbitou o Sol numa órbita polar, quer dizer, uma órbita perpendicular à eclíptica, tal que ele conseguiu ver os polos do Sol, que a partir da Terra é mais difícil. E além disso, examinou o campo magnético, o plasma do vento solar e os raios cósmicos também, não do Sol, mas da nossa galáxia. Um par de satélites ainda em operação hoje, lançados uns 15 anos atrás, chamado Stereo Solar Terrestrial Relations Observatory, observa o Sol simultaneamente de dois ângulos diferentes. Acho que tem uns 60 graus entre as posições dos dois satélites, o que faz que temos imagens estereoscópios da superfície do Sol, imagens tridimensionais das estruturas que se vê na superfície do Sol. Esse foi lançado recentemente, mesmo assim coloquei ele nas sondas futuras, porque ainda não obtivemos, ainda estão sob análise os primeiros dados dele, o Parker Solar Probe. Ele é previsto para chegar muito perto do Sol, mesmo a uns 8,5 vezes o raio do Sol de distância.
para fazer medidas diretas das partículas e da energia provindo da coroa solar. Vai ficar praticamente dentro da coroa solar. E outro a chegar perto, mas não tão perto assim, a uns 60 raios solares, é o Solar Orbiter. Por enquanto, ele é quem tirou a foto mais próxima do Sol, a partir de uns 77 milhões de quilômetros do Sol. Ele estudará também a heliosfera. E esse conjunto de 6 sondas, infelizmente, foi cancelado, pelo menos pelo que eu entendi, mas nenhum site é muito claro sobre isso, se foi totalmente cancelado ou se alguma versão reduzida ainda está em planejamento. Mesmo assim, resolvi manter isso no slide. Os Solar Sentinels. Teria sido interessante se esses tivessem sido lançados também. Estas sondas todas detectam radiação eletromagnética provindo da atmosfera do Sol, como saber mais sobre o interior do Sol, além de modelos, ou melhor dito, como conseguimos verificar os modelos sobre o interior do Sol. Uma maneira é analisando o interior do Sol através de ondas sísmicas, ondas similar à Terra, né? Ondas de pressão, de oscilações de pressão que se propagam pelo interior do Sol e na hora de eles chegaram na superfície do Sol, conseguimos analisar como eles se propagaram pelo interior do Sol, bem similar ao que é feito na Terra também, com ondas sísmicas. Uma diferença com o que é feito na Terra, obviamente, é que no Sol a gente não consegue medir por estações sísmicas na superfície as vibrações da superfície do Sol. A gente mede as vibrações da superfície do Sol a partir do efeito Doppler do material da superfície do Sol, da luz que esse material emite. E, tipicamente, estas ondas sísmicas causam oscilações da superfície do Sol com da ordem de 5 minutos de período. As velocidades são baixas, menor que 10 centímetros por segundo, o que relacionado à velocidade da luz, que é de 300.000 quilômetros por segundo, mostra com qual precisão temos que medir os comprimentos de onda das linhas espectrais para podermos detectar esse efeito Doppler. Mas dá para fazer e graças a esses estudos sabemos mais sobre perfil de coisas como densidade e pressão no interior do Sol. Já sabemos de sobra, afinal tivemos 2 aulas sobre isso, que a maior fonte de energia das estrelas e então também do Sol é a fusão nuclear estável no núcleo da estrela. E a taxa de geração desta energia varia muito pouco. Vamos dar uma olhada porque esta é praticamente constante e para isso supomos que ela diminui um pouco. Aí a pressão interna do núcleo diminui e ele se contrai. E contraindo-se, aumenta a sua densidade e ele se esquenta de novo, o que faz aumentar de novo a taxa de reações nucleares. Ou seja, uma diminuição da taxa de reações nucleares causa uma cadeia de eventos que resulta no aumento da taxa de reações nucleares, ou seja, meio que uma força contrária ao que aconteceu, que quer estabelecer a taxa inicial de reações nucleares.
E da mesma maneira acontece se a gente aumenta um pouco a produção de energia nuclear por um momento, aí o núcleo expande, o gás no núcleo esfria, o que diminui de novo a taxa de reações também, tendendo a colocar a taxa de reações de volta ao seu valor de equilíbrio, posso dizer. Então, enquanto o Sol está queimando o hidrogênio, transformando ele em hélio, ele se mantém em um equilíbrio. E o Sol está no meio desta fase da queima de hidrogênio no seu núcleo. Se chama esta fase de sequência principal. Cada estrela passa por esta fase e a gente vai ouvir mais sobre ela nas próximas aulas. Isso já compõe a maior parte da vida, não só do Sol, mas na maioria das estrelas. Mas como dito, vamos falar mais sobre a sequência principal em outras aulas. Sabemos por medidas de razões entre isótopos de elementos radioativos nos asteroides e cometas do Sistema Solar que o Sistema Solar, e com isso o Sol, tem uns 4,6 bilhões de anos de idade. E durante esse tempo todo, o Sol brilha a uma taxa praticamente constante, pelo processo descrito no slide anterior. À segunda vista, a taxa não é totalmente constante, esse estado de equilíbrio se altera um pouco, mas realmente muito pouco, considerando as escalas de tempo envolvidas de bilhões de anos. Afinal, no núcleo, hidrogênio está sendo transformado em hélio. Em cada fusão, 4 partículas são transformadas em uma, o que faz que lentamente o núcleo se contrai, aí ele perde energia gravitacional potencial. E metade desta energia gravitacional potencial gerado na lenta contração no núcleo é irradiado para fora, e o resto aquece a camada acima do núcleo. Aí lá começa a queima de hidrogênio, o que gera mais energia e que faz expandir o envelope do Sol. Isso, eu diria, pode ser tomado como regra geral na evolução estelar. O envelope de uma estrela sempre faz o oposto que o núcleo ou caroço faz. No caso, o caroço se contrai lentamente e a superfície do Sol, a camada externa, então expande lentamente, e sempre quando isso acontece, quando o caroço faz algo, o envelope faz o oposto. Então, em consequência desta mudança muito lenta das propriedades de equilíbrio do Sol, as propriedades como raio, energia irradiada para fora e temperatura na superfície também vão mudar lentamente. Por exemplo, o raio do Sol aumentou por 15% desde que o Sol se formou e aumentará por mais uns 15% nos próximos 3,5 giga-anos. A temperatura aumentou por 150 Kelvin e aumentará mais um pouco pela figura, não muito mais, né? 30 Kelvin talvez. E aí, pela lei de Stefan Boltzmann, dá para combinar esses dois dados e calcular por quanto a constante solar aumenta e aumentará ao longo dos giga-anos. Aumentou por uns 50% até agora e aumentará por mais um terço. E eu diria que são mudanças muito pequenas consideradas que levam
bilhões de anos a acontecer. Então, o Sol é extremamente constante em suas propriedades, como temperatura na superfície e luminosidade, coisa que é bastante importante para ter surgido vida na Terra, ao fato de que a energia que recebemos do Sol é extremamente constante. Mas então não totalmente constante, tal que daqui a 1 ou 2 bilhões de anos a energia que receberemos do Sol vai ter aumentado tal que não teremos mais água líquida na Terra e que a vida na Terra deve se tornar impossível até lá. Mas se não bobear, o ser humano já consegue tornar a Terra inabitável bem antes disso. Bom, agora sabemos de onde vem a energia do Sol, do núcleo, e sabemos como ela é gerada. Agora queremos saber como ela chega na superfície do Sol e para entender isso temos que dar uma olhada na estrutura dele. De dentro para fora, vou falar sobre cada componente individualmente também, mas só como visão geral. De dentro para fora, então no interior temos o núcleo, onde acontece aquela queima de hidrogênio. Em torno disso temos a tal da zona de radiação, onde os fótons passam sendo absorvidos e reemitidos pelos íons. Lá tem a maior parte do gás em forma de plasma, então em íons de principalmente hélio e hidrogênio e um monte de elétrons. Vamos entrar em mais detalhes mais tarde. Aí bate numa camada chamada tacoclina, que é a transição entre esta zona de radiação e a próxima, que é a zona convectiva. O que acontece na tacoclina é os fótons esquentam o gás e a partir de lá o transporte de energia por convecção. Esse gás quente sobe, irradia sua energia para fora e desce de novo. Mais detalhes daqui a pouco. Por isso que esta zona se chama zona de convecção. E o limite exterior desta zona de convecção é a fotosfera, é lá onde a maior parte dos fótons é liberado. Então é de lá onde a maioria dos fótons nos chega, por isso que é praticamente esta camada que a gente vê. Podemos interpretar isso como a superfície do Sol. Não é bem nítido, mas também vamos entrar em detalhes mais tarde. E em cima dela ainda tem partes bem mais tênues de gás, chamada atmosfera do Sol, que consiste de 3 camadas: a cromosfera, uma zona de transição, e a coroa solar. Sobre todos eles vamos falar um pouco mais daqui a pouco. E por ser tão menos densa que o resto do Sol, a gente normalmente não consegue ver esta atmosfera solar. Só é possível vê-la se você bloqueia a luz vindo do corpo central do Sol ou do corpo do Sol. Isso, por exemplo, acontece durante eclipses solares. Vamos agora olhar para cada componente individualmente, começando no centro pelo núcleo. Bom, isso a gente já sabe de sobra. O núcleo do Sol é onde acontece a geração da energia, a fusão nuclear. O raio do núcleo é de uns 30% do raio total do Sol. Com isso tem um volume de 0,3 na terça vezes o volume do Sol. Então, só pequena parte do volume do Sol é o núcleo, mas ele contém 60% da massa. E a fusão nuclear que acontece no centro do Sol é a que transforma hidrogênio em hélio, e a gente aprendeu na segunda aula sobre nucleossíntese
que tem dois processos que fazem isso, a cadeia próton-próton e o ciclo CNO. No caso do interior do Sol, esse processo é predominantemente pela cadeia próton-próton. Não vou repetir toda a sequência de reações aqui. Isso consultam a segunda aula sobre nucleossíntese. Aqui um resumo em imagem. Isso libera energia na forma de 2 positrons e 2 fótons. E esses positrons, sendo antielétrons, logo se aniquilam com elétrons normais, gerando mais fótons. Isso é basicamente a radiação que o núcleo irradia para fora, a energia que ele irradia por fora. Mas além dos positrons e dos fótons, a fusão nuclear de hidrogênio para hélio também gerou neutrinos, que no contexto dessa disciplina não são muito importantes, mas são mesmo assim interessantes. Neutrinos quase não interagem com o resto da matéria, tal que eles atravessam o Sol sem interagir muito, ou só um em cada não sei quantos neutrinos interagem com o material do Sol por aquela eles passam. A maioria chega na Terra, ou chega no espaço e parte deste chega na Terra e consegue ser detectado por telescópios de neutrinos. Também não vou entrar em detalhes de como esses funcionam. Eles sofrem da mesma dificuldade dos neutrinos de interagirem com o resto da matéria, que faz eles não serem absorvidos pelas camadas externas do Sol, mas mesmo assim conseguem detectar de vez em quando um desses neutrinos provindo do Sol. Isso, além de confirmar que realmente deve ocorrer esta fusão nuclear no interior do Sol, também é interessante pelo fato de que inicialmente se detectou só 1/3 dos neutrinos esperados. Isso porque neutrinos mudam de sabor. Existem neutrinos eletrônicos, muônicos e tauônicos. E os neutrinos oscilam entre esses três estados, e os primeiros detectores de neutrinos detectam apenas os neutrinos eletrônicos e não os outros dois, mas mais tarde se construiu também telescópios para neutrinos de todos os tipos e se viu que, de fato, há 3 vezes mais neutrinos produzidos no Sol do que detectados apenas por aqueles primeiros detectores de neutrinos. Isso se confirma também por outros estudos, por análises de raios cósmicos na atmosfera terrestre. E uma consequência disso é que neutrinos têm massa. Para poderem fazer oscilações, eles têm que ter massa. Como dito, algo não muito relevante no contexto desta disciplina, mas um resultado interessante em si, por exemplo, para os físicos que estudam neutrinos, né? Tal que esta descoberta gerou um prêmio Nobel para os descobridores, o Raymond Davis e o Masatoshi Koshiba. Mas voltando para o núcleo do Sol e a cadeia próton-próton, a gente viu também naquela aula sobre nucleossíntese que para a cadeia próton-próton acontecer, temos que ter uma temperatura de pelo menos 10 milhões de Kelvin. E, de fato, modelos mais detalhados calculam uma temperatura de 16 milhões de Kelvin para o interior do Sol, ou para o núcleo do Sol, um pouquinho mais alta, e o Sol já faria esta fusão de hidrogênio para hélio pelo ciclo CNO.
Os modelos também conseguem calcular a densidade no núcleo do Sol ou no centro do Sol de 1,5 vezes 10 a 5 kg por metro cúbico, que isso é mais ou menos 150 vezes a densidade de água, e a pressão central no Sol de uns 2 vezes 10 a 11 vezes a pressão aqui na Terra da atmosfera. Esses são mesmo os valores no centro do Sol, nem pode-se dizer que são os valores para o núcleo do Sol, já que do centro até a superfície do núcleo do Sol, esses valores já mudam bastante. Por exemplo, a temperatura cai para menos que metade, pressão e densidade caem para menos que 10% dos valores bem no centro. E já que a densidade é tão mais alta no interior, faz como que a massa contida, a massa do Sol até um certo raio, até uma certa distância do centro, já é de 90% da massa total do Sol em apenas 50% do raio do Sol, apesar de que isso corresponde a apenas 1/8 do volume do Sol, né? O que também muda bastante do centro até a superfície do Sol, e especialmente nos primeiros 30% que compõem o núcleo, é a composição química, enquanto na superfície do Sol temos aqueles 3/4 de hidrogênio. No centro, esta fração já caiu para uns 34%. Isso, obviamente, porque lá o hidrogênio foi transformado em hidrogênio, né? Em hélio, né? O que se vê aqui pelo perfil da abundância de hélio, que é hoje em dia de 64%. Enquanto isso, hidrogênio é sobreabundante na superfície do Sol comparado à composição média dentro do Sol, e hélio subabundante porque o hélio difundiu para baixo. Por último, este gráfico ainda mostra uma zona fina do isótopo hélio 3, justamente mais ou menos na transição do núcleo para a próxima zona da radiação. Mas não se enganem pelo gráfico, este piquinho de abundância de hélio 3 é aumentado para ser visível por um fator 100. Mesmo assim, é lá onde esse isótopo é mais abundante no interior do Sol. Aqui se vê um gráfico da luminosidade produzida em função da distância até o centro do Sol e da luminosidade contida. Essa última, obviamente, só aumenta, enquanto o primeiro tem um máximo. Enquanto a densidade de luminosidade produzida é mais alta no centro, a camada um pouco fora do centro, a uns 10% do raio solar, produz mais energia total porque ela é maior, né? O volume de uma casca lá é por R em quadrado maior do que o volume de uma casca da mesma espessura em outra distância até o centro. E acaba sendo que esse produto de densidade de energia gerada por volume da casca é o maior lá perto de 10% do raio solar. E agora estamos interessados em como esta energia é transportada para fora. A gente viu na aula sobre interiores estelares de que isso acontece ou predominantemente por radiação ou predominantemente por convecção, e que o critério que determina quais dos dois é dada por esta condição aqui. E esta grandeza dlnp sobre dlnr
é mostrada aqui em função da distância até o centro do Sol e se vê que ele é maior que o valor limite até uns 70% do raio do Sol. Então, do núcleo até aqui temos transporte por radiação, aqui temos uma zona chamada zona radiativa do Sol. E os últimos 30% do caminho são feitos por convecção. Então, um pouco sobre esta zona de radiação, como dito, se estende de uns 0,3 a 0,7 raios do Sol. A temperatura continua caindo lá de 7 milhões no limite inferior até 2 milhões Kelvin no limite superior. E a densidade também cai por um fator 100. E como dito, nesta zona a energia é transportada por radiação, por fótons, que são absorvidos e reemitidos constantemente. A gente falou sobre isso na aula sobre atmosferas estelares, mas obviamente é um fenômeno que acontece não apenas nas atmosferas, mas também em certas zonas do interior das estrelas. Aí só um lembrete daquela aula: entre dois choques os fótons percorrem em média a uma distância chamada percurso livre médio, que é inversamente proporcional à densidade dos íons que fazem a absorção e a reemissão e também a seção transversal desses íons para esse processo de absorção de um fóton. Na verdade, simplesmente ela é 1 sobre estas duas grandezas. E usando os valores que se tem na zona da radiação, esse percurso livre médio é da ordem de 1 centímetro. E continuando nosso lembrete, os fótons fazem por esse processo de serem absorvidos e emitidos o tempo todo um caminho chamado passeio aleatório. E a distância média por aquela um fóton se afasta da posição inicial é justamente a raiz do número de choques que ele sofreu vezes esse percurso livre médio, mas isso é sempre bom repetir de novo, apenas um valor médio. Alguns fótons se afastam mais, alguns menos da posição inicial. E se a partir disso vocês calculariam quanto tempo levaria um fóton para chegar do limite inferior da zona de radiação até o limite superior da radiação, vocês obteriam um valor totalmente errado. Isso porque as condições de densidade e pressão não são nada constantes durante a zona da radiação. Mencionei isso no slide anterior. E acaba precisando de cálculos mais detalhados do que vamos fazer aqui. Mas fazendo esses cálculos se chega no resultado de que os fótons levam em média uns 170 mil anos para atravessar esta zona de radiação. Tem um filminho muito legal no YouTube que entra mais em detalhes sobre esta questão. Eu recomendo fortemente clicar no link no slide e assistir a este vídeo. E a zona de radiação termina no limite então com a próxima zona, que é a zona de convecção, que se chama de tacoclina. O nome para isso tem mais a ver com a velocidade de rotação das diferentes camadas do Sol. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Mas primeiro terminamos o caminho dos fótons gerados no centro do Sol até a superfície. Os últimos 30% do caminho eles passam na zona de convecção, onde obviamente o transporte acontece por convecção.
Convecção não é nada muito exótico. Convecção ocorre também na atmosfera da Terra ou até dentro de uma panela enquanto você está cozinhando a água, por exemplo. É simples, o transporte de energia vai assim. O gás se esquenta do lado inferior desta zona, então de baixo vêm os fótons e esquentam o gás do lado inferior da zona de convecção. Por isso o gás lá expande, né? A gente aprendeu isso em fenômenos térmicos, gás que você aquece e expande. Aí fica menos denso e começa a subir, e acende até a fotosfera. E lá emite fótons e então resfria de novo, perde energia emitindo esses fótons, esfria de novo. E aí se contrai e desce de novo e embaixo o ciclo se repete. Desta maneira, esse gás subindo e descendo leva a energia que vem de baixo para fora e em cima emite elas como os fótons que a gente vê observando o Sol, ou melhor, que um telescópio vê observando o Sol. Então é justamente esse topo da zona de convecção que se vê quando se olha com alta resolução para a superfície do Sol. Se vê essas colunas de gás chegando e descendo na fotosfera. Aí se vê isso em forma de granulação da superfície do Sol. As regiões mais claras são o gás quente subindo e as mais escuras é gás frio descendo. E uma das regiões a gente chama de célula de convecção. Uma célula típica tem da ordem de 700 quilômetros de diâmetro, que é mais ou menos o tamanho do Brasil. E isso é algo que ocorre bastante rápido. Uma célula de convecção existe apenas entre 5 e 10 minutos. Então, a gente vê mesmo a superfície do Sol borbulhando. Não é nada constante. Tem um filminho, tem vários filminhos no YouTube mostrando isso. De novo, não consigo mostrar isso agora nesse formato de aula, mas cliquem no link no slide, vale a pena ver. E como se vê que realmente as regiões mais claras é gás subindo e as regiões mais escuras é gás descendo, você consegue medir a velocidade de um gás na direção da linha divisada, usando o efeito Doppler, que vocês com certeza conhecem, gás que está se aproximando a nós. Os comprimentos de onda, por exemplo, das linhas espectrais são deslocados um pouquinho para o curto e o gás se afastando, as linhas espectrais são deslocados um pouquinho para o mais longo. Fenômeno que vocês conhecem bem, o efeito Doppler. Na aula sobre relatividade a gente ainda vai quantificar um pouquinho melhor esse efeito Doppler para a luz. E então, no caso do Sol, se você olha para uma célula de convecção, você vê que o gás está se aproximando a nós, e se você olha nas zonas escuras entre células de convecção, você vê que o gás está se afastando de nós. E fazendo isso, se vê que o gás sobe e desce com velocidades da ordem de 400 metros por segundo. Mas se você olha mais para a borda do disco do Sol, no céu, aí o que você vê é principalmente a rotação do Sol. Se esta borda, onde a linha azul termina, está se afastando ou aproximando de nós, isso é devido à rotação do Sol, né? E de fato, observa-se fazendo isso que o Sol também gira em torno do seu eixo, igual como os planetas.
num eixo perpendicular à eclíptica e o Sol gira no mesmo sentido que os planetas giram em torno dele e a maioria dos planetas também em torno dos seus eixos. Então, o Sol gira no mesmo sentido ou na mesma direção que a maior parte dos outros objetos do Sistema Solar. E uma voltinha do Sol em torno do seu eixo demora por volta de um mês. À segunda vista, a gente pode olhar um pouco melhor em todas as posições do disco do Sol no céu e se vê que a rotação não é tão constante assim, não é simplesmente como se o Sol fosse uma bola rígida girando em torno do seu eixo. O Sol faz o que a gente também já viu no caso de Júpiter e dos outros planetas gasosos. Ele tem rotação diferencial, quer dizer que não todas as regiões do Sol giram com a mesma velocidade angular em torno do eixo. O equator leva uns 25 dias para fazer uma voltinha inteira, enquanto os polos giram mais lentamente, leva 36 dias uma volta do gás em torno do eixo. E pela maneira como ondas de pressão se propagam pelo Sol, dá até para dizer algo sobre como é a rotação no interior do Sol. E se vê que o núcleo e a zona de radiação giram como um corpo rígido, então lá sim tudo gira com a mesma velocidade angular. E que esta rotação diferencial começa só na zona de transição entre a zona de radiação e a de convecção, aquela tacoclina. Como ler esse gráfico, essas várias linhas no gráfico, 0 graus, 15 graus, etc., te dizem aqui latitude solar, fica a região que você está olhando, os 0 graus lá são tudo que fica no plano do equator solar. Os 60 graus são um cone que começa no centro do Sol e que faz um ângulo de 60 graus com o plano do equator solar. E aí por diante, enquanto no interior desses cones todos tudo gira com a mesma velocidade angular, aí lá na tacoclina começa o plano equatorial girar mais rapidamente do que as regiões em torno do eixo do Sol. E é por isso que aquela região de transição se chama de tacoclina. Taco significa velocidade ou rápido em grego. Então é lá onde os padrões de velocidade de rotação do Sol mudam. Aqui uma outra maneira para se ver isso. Aqui um tipo de corte no Sol e as cores te dão a velocidade rotacional daquela região do Sol. A maior parte do interior, o interior lá é amarelo, quer dizer que todas as regiões de amarelo giram com velocidade, bom, pela escala deve ser da ordem de 28 dias em torno do seu eixo, e dá para ver que lá perto dos polos a rotação dura 35 dias e lá nas partes exteriores do plano equatorial do Sol a uma voltinha dura apenas 25 dias. E onde temos rotação de um plasma, de um gás consistindo de partículas carregadas, temos um campo magnético, e acha-se que o campo magnético do Sol é principalmente gerado justamente na tacoclina pelo efeito dínamo, que é o efeito de que essas partículas carregadas em rotação geram um campo magnético. O campo magnético do Sol é surpreendentemente fraco, apenas poucos
vezes 10 a menos 4 Tesla, enquanto o da Terra é mais que meia vezes 10 a menos 4 Tesla. Então, é só um pouco mais forte do que há na Terra, mas ele é complexo, enquanto aquele da Terra, basicamente, o campo de um dipolo magnético. O do Sol, dá para ver nesta imagem, é mais bizarro. Inclusive, ocorrem linhas de campo abertas. Vocês aprenderam em fenômenos eletromagnéticos que linhas de campo magnético são fechadas. Em casos extremos como o Sol, eles podem ser abertos também. Mas voltando à nossa viagem do interior para o Sol até a parte mais externa, seguindo a energia que está sendo transportado para fora. Na parte superior da zona de convecção, chegamos na tal da fotosfera. Isso pode ser visto como a superfície do Sol. A partir de lá, a luz viaja desobstruidamente praticamente até nós. Então, é a luz que vem de lá que se vê, ou que chega na Terra. Mas usar a palavra superfície talvez seja um pouco enganosa. Na verdade, uma camada relativamente fina, de apenas pouco menos que uma parte em 1000 vezes o raio total do Sol, tal que, visto na distância, parece mesmo uma superfície nítida, mas na verdade tem uma espessura de 600 quilômetros. E durante esses 600 quilômetros a temperatura varia de 9.400 Kelvin a 4.400 Kelvin. E então a radiação que vemos vindo do Sol é uma sobreposição da radiação que vem das várias alturas dentro desses 600 quilômetros. E o valor de temperatura efetiva que determinamos a partir da intensidade desta radiação também vai ser algum valor médio entre temperatura na parte inferior e na parte superior desses 600 km acaba sendo a temperatura que se tem uma profundidade óptica de 2/3. Isso também é coisa que a gente mencionou na aula sobre atmosferas estelares, que é de 5.777 Kelvin. E a partir do limite superior desta fotosfera, surpreendentemente, a temperatura começa a subir de novo e se define como topo da fotosfera justamente aquela distância até o Sol, até o centro do Sol, onde temos a temperatura mínima. E mais um lembrete daquelas aulas sobre atmosferas estelares. A gente viu lá que os perfis das linhas espectrais também fornecem informações sobre aquela camada na qual elas estão sendo giradas. Isso porque os diferentes comprimentos de onda que compõem a linha espectral têm profundidades ópticas diferentes, tal que as diferentes partes da linha espectral vêm de profundezas diferentes. E além da absorção em linhas, também temos a absorção contínua na fotosfera. Esta vem do íon de hidrogênio negativo, quer dizer, o hidrogênio com um elétron extra anexado. Isso apesar do fato de que pouquíssimos dos átomos de hidrogênio na fotosfera são ionizados desse jeito. Mais uma repetição daquelas aulas sobre atmosferas estelares. Vou ser muito breve porque lá a gente tratou isso em bastante detalhe. É o tal do limb darkening, o fato de que olhando para o Sol, para o disco do Sol no céu, obviamente através de algum filtro ou algo assim,
as bordas do disco aparecem mais escuras do que o meio do disco, pelo fato de que no meio do disco olhamos para mais fundo, olhamos para lá onde o Sol é mais quente e mais brilhante do que olhando mais perto da borda do Sol do disco, como acho que ilustra bem esta imagem aqui. Vamos agora para a atmosfera do Sol, começando pela cromosfera. A cromosfera, então, é a parte inferior da atmosfera do Sol, os primeiros 1.600 quilômetros em cima da fotosfera. Aqui no gráfico a temperatura aumenta de novo ligeiramente daqueles 4.400 Kelvin até, difícil dizer nesta figura, da ordem de 10.000 Kelvin, eu diria. Mas, como dito agora, estamos numa camada muito menos densa que a fotosfera, 10.000 vezes menos densa, tal que normalmente você não consegue ver este gás. E este fator mais que 10.000 em densidade de queda de densidade também implica um fator 10.000, né, em intensidade da luz emitida. E o que eu acabei de estimar olhando para a figura se confirma aqui. Realmente nesta cromosfera a temperatura aumenta até 10.000 Kelvin. Como dito, a temperatura nestas regiões é dada pela energia cinética das partículas dividida por 3 meia vezes a constante de Boltzmann. Como observar a cromosfera, já que normalmente ela é totalmente ofuscada pela fotosfera, tem que esperar ou por um momento quando a fotosfera é coberta. Isso acontece durante eclipses solares, e durante eclipses solares há um curto momento quando a Lua cobra exatamente a fotosfera, mas ainda não a cromosfera no começo ou no final do eclipse total, o oposto. Já descobriu a cromosfera, mas ainda não a fotosfera. Aí nesse momento você pode tirar um espectro chamado espectro relâmpago ou flash spectrum e observar naquele momento então o espectro da cromosfera. E se vê que é um espectro de emissão, quer dizer, um gás quente, com linhas de hidrogênio principalmente, mas também hélio, ferro, silício, crômio e cálcio, tudo altamente ionizado por causa das temperaturas ainda altas naquela região, como mostra esse espectro nessa figura aqui. E se observa até linhas de emissão nos raios-x, e raios-x são só emitidos por um gás muito quente, então isso já mostra que se trata de um gás quente. E sabendo que a cromosfera emite principalmente nestas linhas espectrais, dá até para observá-la fora de eclipses, usando filtros que isolam apenas estas linhas espectrais. Aí você consegue observar a cromosfera sempre. Aqui temos uma imagem do Sol observado na linha H-alfa. E quando se faz isso, se vê que na cromosfera também há um tipo de convecção, também há lá células de convecção, uma granulação que se chama supergranulação, são células maiores de convecção. E se vê também estruturas chamadas espículas, filamentos de gás que saem lá do Sol e podem se estender por uns 10.000 quilômetros acima da cromosfera, mas são
fenômenos bastante transitórios, eles têm vida média de apenas 15 minutos. Acima disso, temos uma zona chamada zona de transição, onde a temperatura aumenta por um fator mais que 10, e isso numa zona muito fina, dentro de uns 100 km, esta temperatura aumenta tanto. E esta zona de transição se consegue ver também isolando certas linhas espectrais, linhas tipicamente no ultravioleta. E aqui vemos algumas fotos tiradas naquelas linhas no ultravioleta, então é a zona de transição que vemos nessas fotos. E a parte exterior que vem depois desta zona de transição é chamada de coroa. Esta também é muito tênue, é a mais tênue de todos, e também pode ser vista durante uma eclipse solar total, durante a fase total da eclipse total. A luz vindo desta coroa ainda 1 milhão vezes mais fraca que a vindo da cromosfera, e a densidade é muito baixa, de 10 a 15 partículas por metro cúbico. É transparente a maior parte da radiação eletromagnética, então ela não atrapalha a luz do Sol que vem da fotosfera, com exceção de ondas de rádio longas. E como já dá para ver nesta foto, ela não termina direito, né? Ela simplesmente fica cada vez mais tênue quando se afasta do Sol, não tem um limite exterior claramente definido. E a coroa tem temperaturas então acima de 1 milhão de Kelvin e brilha principalmente nos raios X. E especialmente interessantes são algumas linhas de ferro altamente ionizado, aí, igual como a gente fez nas outras camadas da atmosfera do Sol, a gente pode observar a coroa usando filtros que isolam essas linhas de ferro. E se vê que a coroa é bastante irregular, tem partes onde está totalmente escuro, que podemos chamar de buracos coroais, e partes onde está brilhante, e as partes onde a coroa é brilhante é porque lá tem interação entre as partículas carregadas, quer dizer, os íons e elétrons. E é lá onde as linhas de campo magnético solar reentram na atmosfera. Vocês sabem que partículas carregadas cegam em trajetórios helicoidais, linhas de campo magnético. Então, lá onde o campo reentra no Sol, partículas também são mandadas de volta para o Sol. Por isso, esta interação que gera esse brilho nos raios X, como mostrado aqui. E então, onde temos linhas de campo magnético reentrando no Sol, é porque eles são linhas de campo magnético fechados, aqueles bem comportados, segundo o que a gente aprendeu em fenômenos eletromagnéticos. E as colisões que essas partículas fazem, batendo de volta no Sol, causam ventos solares lentos, da ordem de 300 km por segundo. Enquanto lá onde temos os buracos coroais, onde a coroa é preta, aí temos as linhas de campo abertos que podem acelerar as partículas à vontade e lá então originam os ventos solares rápidos de 700 ou mais quilômetros por segundo. Então, surpreendentemente, nos buracos coroais surge vento mais forte do que nas partes mais brilhantes da coroa. Buracos coronais também são fenômenos bastante curtos, algumas horas vive um buraco coronal.
Do que consiste o vento solar? Bom, é coisa que é acelerada por campos magnéticos, então obviamente devem ser partículas carregadas. São íons e elétrons. As energias cinéticas dessas partículas chegam a temperaturas correspondentes de 40.000 Kelvin no caso dos íons ou até 100.000 Kelvin no caso dos elétrons. A densidade das partículas do vento solar aqui na posição da Terra, a uma unidade astronômica do Sol, é de 7 milhões de partículas por metro cúbico, o que é uma densidade bastante baixa. E mediando sobre os ventos lentos e os mais rápidos, em média, o vento solar tem uns 500 km por hora. Aí dá para calcular a taxa de perda de massa do Sol. Naquela chegamos somando sobre todas as partículas que saem através de uma superfície, uma esfera em torno do Sol, aqui na distância da Terra dela. Por unidade de área, saem justamente a densidade vezes velocidade dessas partículas por unidade de área. E somando isso sobre toda a esfera, então temos que multiplicar pela área da esfera a uma distância r do Sol, 4πr em quadrado. E aí chegamos a 3 vezes 10 a menos 14 massas solares por ano, quer dizer que o Sol levaria mais que 10 a 13 anos para ser dissipada por este vento solar, o que é mais de 1000 vezes a idade do Sol. Então esta perda de massa não é importante, a gente pode tomar o Sol como uma estrutura constante, pelo menos enquanto ela está nesta fase da sequência principal. E isso facilita os modelos que se faz do interior do Sol. Agora que conhecemos toda a estrutura do Sol, vamos para um fenômeno periódico que acontece na superfície do Sol, as manchas solares. Como já mencionado, elas já foram vistas pela primeira vez pelos chineses em 800 a.C. Houve mais observações delas pelos gregos antigos, por Teofrasto em 300 a.C. e também na Idade Média. E elas também levaram o Galileu Galilei a comprovar que o Sol está em rotação. O que são as manchas solares? Em 1845, Joseph Henry e o Stephen Alexander conseguiram mostrar que as manchas solares são regiões menos quentes do que os arredores deles. 3 anos depois, o Henry, não sei se é o mesmo, viu a mesma coisa projetando o Sol numa tela. Então sabemos que são áreas menos quentes do que o resto da fotosfera. Menos quente quer dizer a partir de 390 Kelvin, e eles aparecem em pares ou grupos. E esses pares ou grupos têm tempo de vida tipicamente de até um mês. E eles são bem menos brilhantes que o material da fotosfera em torno que tem a temperatura normal da fotosfera do Sol. Isto porque a intensidade da radiação vai com a quarta potência da temperatura. E obviamente é só por contraste com aquelas partes mais brilhantes, mais quentes do resto da superfície do Sol que eles aparecem como escuras. Uma mancha solar pode ser bastante grande, até 2 diâmetros terrestres.
E normalmente tem esta estrutura de uma parte escura no meio chamada umbra e uma parte menos escura em torno da umbra que tem uma estrutura filamentar que chamamos de penumbra. Mas o que causa essas manchas solares, o que faz com que lá temos regiões menos quentes, são campos magnéticos que inibem a convecção lá. Isso é evidenciado medindo linhas espectrais nas regiões fora das manchas solares e nas manchas solares. Se vê que linhas espectrais são desdobradas dentro das manchas solares. E a gente sabe de uma das primeiras aulas que isso acontece em campos magnéticos pelo efeito Zeeman. E esta origem magnética também explica por que as manchas solares frequentemente ocorrem em pares. Isso são as linhas de campo magnéticos bem comportadas, aquelas fechadas. E essas manchas podem ser contadas, o que é feito com certo rigor desde uns 1600. Fazendo isso, se vê que há períodos com mais manchas e períodos com menos ou nenhuma mancha. E se detecta uma periodicidade neste surgimento e sumiço de manchas solares. O número de manchas solares oscila por um período de 11 anos, mais ou menos. E a gente chama os períodos de muitas manchas de fases de atividade solar. E essas manchas solares até influenciam um pouquinho na montante de energia que o Sol irradia para fora durante fases de atividade solar, quando pequena parte da superfície do Sol é mais escura e de mais baixa temperatura, o Sol realmente irradia por uns 0,1% a menos do que durante os mínimos. Se o número de manchas solares oscila com um período de 11 anos, isso reflete um período que na verdade é do dobro desse valor, isto porque entre dois máximos os campos magnéticos que causam essas manchas são invertidas e então só depois de 22 anos temos a mesma situação com campos magnéticos no mesmo sentido que antes. E um período destes de 22 anos chamamos de ciclo solar. Aqui se vê um gráfico dessas contagens de manchas solares aqui para os últimos 260 anos, desde uns 1755, quando a contagem começou a ser mais extensa. E aqui ainda uma figura de contagens de manchas solares que se estendem um pouco mais para o passado, quando também já tinha contagens, só que menos extensas, os pontos vermelhos. E aí se vê que houve períodos quando os máximos não eram muito intensos, que se chama de mínimos, por exemplo, o mínimo de Maunder ou o mínimo de Dalton, e períodos onde os máximos eram mais intensos, os máximos. Recentemente houve o máximo moderno. Por um tempo se achava que esses períodos esses mínimos coincidiam com períodos de baixas temperaturas. Na Europa, por exemplo, parecia ser o caso, mas quando se olha para o resto do mundo, a temperatura média no mundo, isso não se confirma. Então, acha-se que esses ciclos solares, ou esses mínimos e máximos no ciclo solar, não têm grande influência sobre o clima na Terra. Como estamos no momento nesses ciclos, estamos no início do ciclo 25. O 24 terminou em dezembro de 2019 e foi bastante fraco. Aí poderia até se suspeitar que esse ciclo mais fraco que teve agora podia ter influenciado no clima, afinal, ciclos
máximos nos ciclos resultam em uma temperatura um pouco mais baixa, e se o máximo é fraco, então é uma temperatura menos mais baixa do que durante outros ciclos. Aí será que o Sol consegue explicar, por exemplo, o aquecimento que teve na Terra nas últimas décadas? Bom, modelos climáticos dizem que não, o ciclo não era mais fraco o suficiente para explicar um aumento de temperatura tão alto que teve. Além disso, o aquecimento global já está acontecendo desde mais que 11 anos, né? Então, com certeza, o aquecimento global tem outras causas do que um fraco ciclo solar. Além de contar as manchas solares, você também pode olhar onde na superfície do Sol eles ocorrem, em qual latitude solar. Igual como se faz na Terra, você também pode fazer um sistema de coordenadas na superfície do Sol com latitude e longitude. E a latitude, então, é a distância até o equador solar. Quando se faz isso, se vê que no começo de um ciclo solar, as manchas solares ocorrem relativamente longe do equador solar, por volta de 30 graus norte e sul, e depois vão se aproximando cada vez mais, e parece que no final de um ciclo solar eles se aniquilam no equador. Isso resulta neste tipo de diagrama que se vê aqui, que chamamos de diagrama de borboleta. E tem outros fenômenos que são associados ao ciclo solar, fenômenos que ocorrem com esta periodicidade de 11 anos. Por exemplo, se você observar o Sol no H-alfa, surgem essas manchas fortes em H-alfa, que por um motivo que eu não entendo são chamados de plages, ou praias em francês. Então são regiões na cromosfera onde, especialmente, onde a radiação em H-alfa é especialmente intensa e que sempre surgem perto de manchas solares um pouco antes que elas aparecem, e somem logo depois que as manchas solares aparecem na mesma região que elas. Então é algum fenômeno também associado ao ciclo solar, estas praias. Ou as erupções solares. O que é isso? É quando um monte de material é ejetado de uma vez da coroa solar. Eles parecem ser essas linhas fechadas que podem medir até 100 mil quilômetros e liberam de 10 a 17 a 10 a 25 joules de energia e duram entre milissegundos e horas. E eles liberam esta energia principalmente na forma de partículas carregadas. E se essas partículas são ejetadas numa direção a partir do Sol, e se eles por acaso vão em direção Terra, podem até causar probleminhas, interromper comunicações ou causar perigo para astronautas, caso eles estejam justamente num passeio espacial. Felizmente, nosso campo magnético nos protege de maior parte dessas partículas carregadas. E essas erupções solares também são mais frequentes durante os máximos dos ciclos solares, isso porque eles têm a ver com as manchas solares também. Eles surgem em cima de grupos de manchas solares quando o campo magnético que causa essas manchas solares é perturbado. Acho que no caso a imagem deixa isso bem mais claro do que eu consigo com palavras.
aqueles laços no campo magnético podem se fechar e produzir tipo rolinhos de campo magnético separado do resto, e esses rolinhos então podem acelerar partículas e ir embora junto com as partículas. E afinal até liberar esta energia que estava estocada no campo magnético. Para quem esqueceu, em geral, em um campo magnético está estocado energia, e a densidade de energia estocada num campo magnético da intensidade B é dada por esta expressão, proporcional ao quadrado de B dividido por 2 vezes a constante magnética. E então, se comprimimos este campo magnético, aí ele aumenta, né? A gente aproxima as linhas de campo, o que torna ele mais forte naquela região. Aí, assim, a gente também comprime a energia ou aumenta a densidade de energia. E para fazer isso, temos que aplicar trabalho. E aprendimos em fenômenos mecânicos que o trabalho que uma força sobre uma área realiza, então uma pressão, é igual a pressão vezes a diferença em volume que esta pressão gera ou causa. E a terceira lei de Newton nos diz que se nossa pressão externa aplica uma pressão no campo magnético, o campo magnético também aplica esta pressão ao agente da pressão externa, ou mesmo em módulo, mas na direção oposta. E esta pressão que o campo magnético aplica chamamos de pressão magnética, PM. E para quantificar esta pressão magnética, vamos dar uma olhada nesta expressão aqui. Ela nos dá a integral da densidade de energia sobre o volume, a diferença de volume na hora que estamos comprimindo, que é nada outro do que a densidade de energia magnética que estamos causando na compressão, que deve ser igual ao trabalho que aplicamos para fazer esta compressão. E trabalho, como aprendemos em fenômenos mecânicos, que você aplica ao longo de um caminho é nada outro do que a força que causa o trabalho vezes o caminho multiplicado de maneira escalarmente. E esta força podemos escrever como a pressão por unidade de área perpendicular à força, né? E a gente já escreve a pressão como a pressão magnética, já que sabemos que módulo é a mesma pressão. E o produto escalar dela com ds é a multiplicação dela com a componente de ds paralela à força, ds paralela a F. Mas a área perpendicular a F vezes ao trechinho de mudança de volume perpendicular a ds dá exatamente o próprio volume que está sendo comprimido. Então temos que a integral de UM sobre o volume é igual à integral de PM sobre o volume. E se dois integrais são iguais sobre qualquer volume, quer dizer que as duas funções são iguais, então a pressão magnética é nada outro do que a densidade de energia magnética. Ou eu posso dizer, um campo magnético causa pressão magnética igual à sua densidade de energia. E acho que é um bom teste para
praticar, mexer um pouco com unidades, comprovar que densidade de energia e pressão têm a mesma unidade. Outro fenômeno associado ao ciclo solar são as proeminências solares, cortinas de gás ionizado que se formam ao longo de linhas do campo magnético solar. Dá para ver nesta imagem que podem ser enormes, olha a Terra em comparação. Elas são mais densas e menos quentes que o gás da coroa envolta e já têm vidas mais longas do que seus análogos à escala menor, podem durar de semanas a meses e eles são observáveis nas linhas de emissão de hidrogênio. E elas também podem se tornar instáveis, aí ocorre o que, na minha opinião, é apenas uma erupção em escala maior, chamada de ejeição de massa coronal. Aí, quando isso acontece, eles levam boa parte da massa da coroa juntos, que pode ir de 5 vezes 10 a 12 a 5 vezes 10 a 13 quilogramas, como um vento solar denso com velocidades de 400 a 1000 km por hora. E esses eventos também aumentam em frequência durante a atividade solar. E como explicar esse ciclo solar, pelo menos aos fenômenos relacionados às manchas solares, aqueles diagramas de borboleta e a variação na frequência deles? Quem fez o modelo foi o Horace Babcock, o modelo de dínamo magnético. No presencial eu pularia ida e volta entre o texto que vem nos próximos slides e esta imagem. Aqui não posso fazer isso, mas tentem relembrar esta imagem para se ter uma ideia, enquanto eu falo o resto do texto nos próximos slides. Bom, sempre entre ciclos, no mínimo, o campo magnético é poloidal, então é paralelo aos meridianos da superfície do Sol. E igual como partículas carregadas são arrastadas juntos com campos magnéticos, partículas carregadas também arrastam juntos com eles campos magnéticos. De novo, um tipo de aplicação da terceira lei de Newton. E as partículas carregadas no gás do Sol, então, enquanto o Sol está girando, arrastam as linhas do campo magnético juntos, e já que temos rotação diferencial na superfície do Sol, as partículas no equator solar arrastam ao campo magnético junto mais rapidamente do que perto dos polos, o que torna esse campo magnético inicialmente poloidal cada vez mais toroidal. Enrola ele em torno do Sol. Aí, pela convecção, essas linhas de campo são bagunçadas ainda mais, tal que surgem regiões de campos fortes mesmo. E a pressão magnética faz estas linhas de campo subirem e, quando chegam na superfície, eles geram esses grupos de manchas solares que se observa. E aí fica mais claro, olhando para a figura do slide anterior, é que no início esses grupos aparecem mais longe do equator solar. E enquanto a rotação diferencial produz mais e mais nós nessas linhas de campo, aí as manchas vão se aproximando cada vez mais do equator solar. E chegando lá, as manchas de polaridade oposta se cancelam e isso diminui de novo o número de grupos de manchas solares. E no final tudo recomeça, mas com polaridade inversa. Depois de cancelados todas as manchas solares, se
Estabelece o campo poloidal, então o campo ao longo de um meridiano, só que com polaridade inversa que se tinha 11 anos antes. Bom, obviamente isso é um modelo apenas qualitativo, mas que explica bem vários dos fenômenos que se observam no ciclo solar. Para fazer algo mais quantitativo é bastante difícil porque requer juntar todas as áreas da física praticamente e fazer cálculos bastante complexos. Se teria que usar as equações da magneto-hidrodinâmica e isso continua sendo um grande desafio, mas pelo menos qualitativo esse modelo de Babcock consegue explicar relativamente bem o que acontece no ciclo solar. Foi isso sobre o Sol, melhor dito, sobre a estrutura do Sol. A gente ainda vai ver o Sol muitas vezes. Quando falamos de evolução estelar, a gente usa de novo o Sol como exemplo ou como protótipo. Mas para a estrutura do Sol, foi isso para hoje. Até a próxima.